Bruno, mais uma vez, obrigado pela presença. Bem-vindo aqui à minha casa. Fico muito honrado em receber você aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Obrigado por abrir as portas da sua casa para mim. E eu estou muito feliz e impressionado de estar aqui hoje. Tá, para quem não sabe, o Bruno é CEO e sócio-diretor e fundador do Grupo VGV, uma das maiores empresas de inteligência imobiliária, e constrói um caminho virtuoso de desenvolvimento desse mercado imobiliário nacional e ajuda de maneira profunda a M21 para que esteja atenta e antenada e à frente das melhores e maiores tendências de mercado do Brasil. O que você achou? Aqui, estamos em Araguaína, de frente para o lago. Quais foram as suas primeiras impressões, Bruno? Eu estou, de fato, impressionado por várias razões, né? Eu acho que quando a gente projeta um empreendimento imobiliário, a gente, obviamente, imagina como que vai ser a vida naquele local, como que as pessoas elas vão usufruir daquilo, seja com a sua família. E quando a gente vê isso concretizado, quando a gente vê isso de fato funcionando, é sempre um motivo de muito orgulho. E o que mais me impressionou hoje aqui na sua casa foi ver como que os cuidados que a M21 teve com como eu vou dizer assim, a forma como a pessoa vai usufruir desse ambiente. É um ambiente de fato muito projetado para a família araguainense. Eu acho que se tivesse um outro construtor aqui com esse mesmo terreno, ele não conseguiria ter a mesma habilidade que a M21 teve de ler a cultura local, contemplar a natureza da cidade, contemplar os elementos mais profundos para que quem de fato vai viver aqui vai viver bem, vai morar bem. A tal da qualidade de vida que acabou se tornando um clichê, a gente vê ela se materializando aqui de uma forma muito prática. Vocês estão de fato de parabéns, estou impressionado. Realmente isso faz parte do nosso propósito, Bruno. Eu falo que os nossos produtos vão muito além do metro quadrado, porque nós, em todas as etapas dos nossos processos, nós colocamos o cliente em primeiro lugar. Eu, como cliente, eu estou aqui como cliente M21, eu me vejo e vislumbro vários momentos com a minha família, com meus filhos, com meus amigos, e a gente sabe da importância do lar, que vai muito além do imóvel, que é aqui onde as famílias vão ter os melhores momentos da vida dela. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos projetos com muito afinco para que cada momento, cada experiência desse cliente seja da melhor maneira possível. Então, de fato, o que eu vejo e o que eu busco é que essa mesma experiência positiva, essa mesma qualidade de vida que hoje eu tenho com a minha família e me sinto totalmente realizado, que os nossos clientes, os nossos amigos, que eu vejo os nossos clientes aqui, moradores, vizinhos como amigos, tenham também para a família deles. E de fato vem sendo muito satisfatório, as pessoas estão mudando, convivendo, se relacionando e estão extremamente satisfeitas, e eu acredito que a gente conseguiu de alguma forma cumprir parte desse propósito nosso, de apresentar uma alternativa totalmente diferente que não existia em Araguaína de moradia, e hoje entendo que morar aqui na Via Lago, dos nossos produtos, virou objeto de desejo. Então realmente é isso. E é compreensível, né, que tenha virado um objeto de desejo. Toda vez que a gente vai desenvolver um produto imobiliário, a gente gosta muito de, principalmente em análise de planta, né, seja a planta interna do apartamento, da unidade, ou da implantação como um todo, né, das áreas de lazer, a gente sempre gosta de entender um núcleo central, né, que é o que a gente chama muito de o ponto de vista único de onde as pessoas vão estar. E especialmente em ambientes projetados para famílias, pessoas que de fato vão morar e vão viver, aqui a gente consegue, em um único local, por exemplo, aqui nesse mesmo lugar onde a gente está, se a gente for imaginar uma família vivendo assim como a sua vive aqui, você tem cada um exercendo a sua individualidade, mas de uma forma integrada. Você tem os seus filhos brincando, a partir do ponto que você está cozinhando, você está fazendo o seu churrasco, você está recebendo seus amigos, a partir do mesmo local você consegue com conforto contemplar tudo isso e com a beleza que é esse lago, com a natureza exuberante que a gente tem aqui em Araguaína, né? Se eventualmente os seus filhos estão descendo para as áreas de lazer, quando você está nas áreas de lazer, você também consegue ter esse ponto de vista, né? Você vê uma área do lado da churrasqueira, um ponto de apoio onde seu filho brinca com liberdade, com segurança, e você também usufrui naquele local. Eu acho que vocês foram muito eficientes na hora de projetar e de fato concretizar.
e um comentário, uma coisa que me chamou muita atenção, na hora que a gente estava chegando aqui, você cumprimentando as pessoas com uma forma muito amigável, né? Os clientes acabaram se tornando amigos também, e hoje você morar num prédio que você construiu, eu acho que isso diz muito sobre a empresa e a transparência que ela executa, né? Como é que é isso para você, morar num empreendimento que a própria construtora projetou e construiu? Todo mundo brincava comigo que eu não seria uma loucura para mim morar, que todo mundo estaria reclamando, mas eu vejo de outra forma. Para mim é uma realização muito grande por ter idealizado esse conceito, né, Bruno? Para quem não sabe, antigamente aqui a Via Lago, quando nós decidimos desenvolver, não tinha um fluxo de pessoas, não tinha infraestrutura, e nós fomos muito ousados, eu acreditava piamente nisso. Então, assim, eu como um dos idealizadores desse projeto, concretizar esse empreendimento já é uma satisfação. E além disso, eu concretizar junto com isso o meu sonho de estar aqui com a minha família, oferecendo o que tem de melhor, de qualidade de vida para os meus filhos, é fantástico. E ainda contribuir para o desenvolvimento urbano da cidade, né? A gente vê que é um empreendimento que abraça a cidade, que está perto do lago, que comunica aqui com a opção de lazer, que tem lojas na frente para oferecer comodidade, próximo ao shopping, seguro, que facilita a mobilidade urbana. E além disso, aqui dentro do condomínio, um condomínio rico, vivo, aqui fim de semana parece que é um clube, onde os meus filhos estão criando amizades, laços, onde os clientes viraram amigos. Construir tudo isso é muito mais valioso e tem muito mais significado. Então, para mim, estar aqui hoje significa muito mais do que, de fato, eu estar na minha casa ou entregar um imóvel. É algo, talvez, uma das maiores realizações pessoais e profissionais minhas e também da M21, e diz muito sobre o porquê que a M21 está no caminho virtuoso, porque, de fato, nós nunca perdemos de foco esse propósito. E o nosso objetivo é extrapolar cada vez mais e não perder o nosso cliente, esses momentos, esses pequenos detalhes, essa mágica nos nossos próximos lançamentos. Esse brilho no olhar que você acaba tendo quando você fala com paixão sobre esse propósito, isso renova muito a nossa motivação de continuar desenvolvendo junto com incorporadores locais as cidades que serão as cidades mais incríveis do Brasil, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer a Via Lago quando ainda não estava habitada da forma como ela está hoje, e quando a gente vê exatamente essa transformação que você falou, né? Eu acho que a M21 ela tem muito esse poder de transformação, é um poder de transformação muito positivo, que muito mais do que construir um empreendimento, ela está colocando ali uma nova dinâmica positiva para a cidade. E ver que o empreendedor está com a sua própria família morando ali, eu acredito que para quem é um cliente, para quem está querendo comprar, é uma chancela mais do que maravilhosa, porque você não vai querer um bairro ruim para os seus filhos, você não vai querer um ambiente onde você vai piorar a qualidade de vida. É óbvio, faz parte do negócio, o negócio tem que ser rentável, ele tem que trazer um retorno positivo, mas se puder vir acompanhado de uma cidade melhor, de um bairro mais seguro, de um bairro melhor, onde você tem essa capacidade de transformar de uma maneira positiva o ambiente, sem dúvida nenhuma, isso é fantástico, né? É exatamente isso que nos move, Bruno. O fato de eu ter sido criado aqui foi extremamente importante para que nós pudéssemos desenvolver, porque a gente tem acesso, né? Eu conheço a dinâmica local, os gostos, a cultura local. Entender isso, essa regionalidade é extremamente importante para que a gente consiga, porque de alguma forma estamos apresentando algo muito diferente do que estava sendo apresentado anteriormente. Então já é uma inovação, e toda inovação gera possíveis estranhezas. Então, de alguma forma, entendendo esse cliente, estando próximo dele, que eu vi que ao longo do desenvolvimento do Lake, do processo de comercialização, nós desenvolvemos um departamento para acompanhar esse cliente, para ele entender, ter uma boa experiência durante a obra, conhecer a obra dele, e ao longo dessa jornada nós pudemos conversar com esse cliente, entender os anseios dele, se ele tem filhos, quais são os pontos relevantes que vão fazer a diferença, e de alguma forma nós fomos adaptando até no Lake alguns conceitos, algumas situações,
isso deu um subsídio enorme para que no Riviera nós desenvolvêssemos, né, aqui ao lado, um produto ainda mais coerente com essa necessidade, mais antenado, também entendendo toda a inovação tecnológica e avanço. Fizemos inúmeras pesquisas, né, ao longo do país. Eu gosto de viajar bastante. A gente tem aqui o Paulo Renato como nosso arquiteto, que fez um projeto aqui maravilhoso no Lake, no Riviera. Então a ideia é o que tem de melhor no país. O que é isso de melhor no país vai de fato fazer a diferença na vida das pessoas aqui locais. E fazer essa comunhão e ofertar ao mercado talvez seja a justificativa desse sucesso, né? Hoje praticamente entregamos o Lake 100% comercializado, o Riviera praticamente 80% comercializado. Estamos desenvolvendo o terceiro prédio aqui na Via Lago, porque de fato conseguimos ofertar, além de apartamentos, alternativas, opções de moradia, uma nova maneira de se viver com bastante qualidade de vida, e vejo isso como uma tendência forte aqui para o mercado. E é interessante observar o momento em que cada um desses empreendimentos também vão chegando, né? Porque, de novo, precisa conhecer muito a cultura local e a dinâmica da economia local para você conseguir colocar os produtos no mercado de uma maneira muito responsável. Uma das coisas que muitas vezes atrapalha as cidades Brasil afora é quando você tem um dimensionamento incorreto da oferta, né? Muitas vezes a gente vê uma super oferta de determinado produto, muito pela ansiedade ou eventualmente uma ganância do empreendedor de colocar muitos produtos no mercado. E aqui a gente percebe que a M21, ela respeita muito bem esses ciclos, né? Então, quando ela trouxe o Lake 21, né, produziu, comercializou, depois uma própria demanda do mercado precisando de um produto um pouco mais elaborado, traz o Riviera, né? Agora está trazendo um novo empreendimento com uma característica bem específica para o momento atual, e eu imagino que já até projetando os próximos passos, né? Porque hoje nós estamos aqui para auxiliar no que está acontecendo, mas eu tenho certeza que na cabeça de vocês, líderes da M21, a cidade para 30 anos à frente ela já está mais ou menos desenhada, né? Sem dúvida, Bruno. Eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. Então, a ideia é trazer especialistas de marketing, especialistas de mercado como você. A gente sempre investe muito em pesquisa de mercado para entender de uma maneira mais analítica ali os números, demanda, oferta, economia, tendências. Eu entendo que quando nós juntamos tudo isso, entendendo o público local, são vários investidores da cidade, locais, que contribuem conosco no desenvolvimento desses projetos, a prefeitura, cartório, enfim. Acredito ser um conjunto de pessoas que tratam isso como um projeto muito mais amplo do que um projeto da M21. Eu vejo isso como um projeto de desenvolvimento urbano. Diversas situações, estamos participando, por exemplo, do desenvolvimento, contribuindo com o plano diretor, várias leis de mobilidade urbana. Então a ideia nossa é extrapolar e, de fato, trazer um círculo virtuoso de desenvolvimento, não só para a M21. A gente quer deixar um legado para a cidade, para que outros incorporadores, outros investidores, outros desenvolvedores tenham aqui um terreno mais fértil para desenvolver. Realmente, respeitar essa capacidade de absorção do mercado é extremamente importante e permite a gente ir adaptando, a gente ter uma maleabilidade, uma versatilidade de fato, entender quais os pontos que têm que ser melhorados, os pontos que podem de atenção, e ir adaptando isso ao longo do tempo para que os nossos produtos tenham um equilíbrio. Isso traz muita conforto para o cliente final que vai morar, isso diminui muito o risco do nosso investidor, que ele sabe que ele está investindo, ele não está entrando em bolha, que ele está investindo em algo que vai ter uma absorção, que vai ter uma liquidez, que vai ter uma rentabilidade. E por isso que os nossos clientes investidores é bacana, porque eles já estão indo para o quarto produto conosco. Então o cliente, ele vem multiplicando o seu patrimônio aqui dentro, começou comprando um apartamento no terraço, e aí depois comprou no Lake, comprou no Riviera, e ele sempre entra conosco nessa jornada porque ele sabe que ele está multiplicando com o mesmo dinheiro investido, e a rentabilidade ele está multiplicando
patrimônio, e ele se sente muito seguro, sabe que é uma empresa sólida, sabe que tem parceiros estratégicos da cidade por trás, que tem muito compromisso, que tem muita credibilidade, força. Então, eu acho que isso diz muito aqui sobre o momento atual e essa perspectiva futura, né? Eu vejo Araguaína, de fato, entrando num cenário nacional, já se consolidando dentro do Tocantins, talvez em nível de relevância com Palmas. Óbvio que Palmas é uma cidade maior, mas do ponto de vista de soluções de produto, trazendo aqui soluções acima até de Palmas, que Palmas oferece, e com certeza nesse próximo ciclo, aí, nos próximos 5, 10 anos, Araguaína vai se consolidar como uma das capitais regionais do norte do país nesse mercado imobiliário. Isso é muito bom de ouvir, porque a cidade ela tem uma construção muito dinâmica, né? E entender para onde ela está caminhando e ter a oportunidade de participar é fantástico, né? E você mencionou os investidores, né, que vão tendo esse retorno a cada produto, e foi curioso, quando a gente estava chegando aqui, você contou o caso da cliente, né, que a gente acabou encontrando lá, que ela comprou para investir, mas quando viu o produto, acabou se sensibilizando e falou, não, ficou tão maravilhoso que eu quero morar aqui, né? Então, o retorno para o investidor, muitas vezes ele não é só financeiro, né? O investimento imobiliário, às vezes, ele acaba surpreendendo até nesse ponto. Você tem um retorno na felicidade, na alegria, né? O que ela vai poder proporcionar de melhor para a família a partir de um investimento que foi muito bem feito lá atrás e acabou mudando o objetivo de investimento, mas tendo também esse retorno, né? E eu imagino que isso deva acontecer até frequentemente. Nos atendimentos, eu gosto muito de entender, né, como que tá. Muitas vezes o cliente procura a gente para investir e entender como é que tá a situação atual dele de moradia. Eu tô morando numa casa, e quantos clientes que não chegaram, moram numa casa grande, os filhos já foram estudar fora, não moram aqui, casaram, e aí eu penso, não faz sentido essa pessoa estar morando ali. E ele veio para investir. E talvez venha investir num imóvel menor, um apartamento de 2 quartos. Aconteceu isso muito aqui no Riviera, que nós tínhamos apartamentos de 2, de 3 e de 4 quartos. Então o cliente vinha para comprar um de 2 e um de 3. E aí eu, entendendo ali, né, e por isso que é importante conversar com o cliente, entendendo ele, eu vi, esse cliente tem uma dor que ele nem sabe. E ele vai precisar, ao longo do tempo, sair de onde ele está na casa dele e ter uma moradia mais inteligente. E aí eu trago isso para ele, falei assim, olha, não faz sentido você investir nesse imóvel, compra esse aqui de 4 quartos ou de 3 quartos, por quê? Você vai estar fazendo um bom investimento, da mesma forma, lá na frente você vai ter a opção de escolha, você vai poder tomar a decisão de uma maneira mais madura, porque de fato a pessoa escolhe morar lá na frente, 3 anos, se é melhor ou não você sair de onde você está e vir para cá. Como ele está numa casa, fica muito fácil, Bruno, porque ele consegue se planejar financeiramente, ele vai investindo um montante que cabe dentro do orçamento dele até ficar pronto. Lá na frente, ele trabalha para vender esse imóvel dele ou para fazer um financiamento, então ele consegue, com planejamento, se organizar e no final das contas, ele consegue ter essa opção. Eu falo que assim, se o cliente tem a opção disso, por que não ter? Então, quando eu trago esse argumento, fica muito mais fácil a venda e os clientes me agradecem, porque de fato eles veem essa preocupação nossa com a necessidade dele atual. Então realmente acontece isso muito aqui no Lei, que as pessoas, depois que ficou pronto, e elas começaram de fato ficaram surpresas, não imaginava que ia ser isso, eu não imaginava que ia ter tudo isso, eu mesmo, idealizador, fiquei surpreso. Hoje eu estou muito mais satisfeito do que eu imaginava, então assim, a entrega de valor para mim foi muito maior do que eu imaginava, então isso aí é algo relevante que sempre acontece. E outra coisa que me chamou muita atenção também foi passeando pelas áreas comuns, mesmo com o prédio depois de pronto, depois de entregue, você dando ali algumas opiniões, falando de potenciais melhorias, falando de coisas que poderiam ser feitas e coisas que inclusive a própria M21 fez, mesmo sem a necessidade de ter feito aquilo, porque não estava no memorial, digamos assim, mas foi um upsell, vamos dizer, foi uma melhoria, né? Isso acho que demonstra muito essa preocupação de fato com o produto final, né? E a satisfação do cliente. Eu acho que quanto mais o foco for nas pessoas, eu acho que melhor o negócio acontece, né?
Muitas vezes as pessoas invertem essa ordem, colocando o negócio como o fim, e ok, você pode até ter um resultado, né, monetário ali, mas quando você tem de fato esse foco nas pessoas, o negócio ele acontece e você perpetua um legado. E que no final das contas o que a M21 está fazendo é deixar um grande legado para Paraguaína. Bruno, eu acredito muito claro que soluções, negócios, produtos existem para atender a necessidade de algum cliente. Então o cliente tem uma dor e esse produto, essa solução, ela só tem um alto valor se atender uma dor do cliente. Então, há tem uns 2 anos que dentro dos nossos processos, desde do marketing, processo comercial, processo financeiro, eu venho trazendo esse conceito de que cada processo nosso vai estar orientado não sob o ponto de vista do que é melhor para a empresa, sob o ponto de vista do que é melhor para o cliente, para que em cada etapa ele tenha a melhor experiência possível. Eu vejo que esse é o único caminho para as empresas de valor, né? Temos várias empresas de valor que adotam essa premissa, e eu já venho colhendo alguns frutos desse trabalho. Para quem não sabe, nós temos um departamento que eu chamo de experiência do cliente, que acompanha todo esse cliente durante essa jornada dele, durante a obra, trazendo uma consciência maior, trazendo possibilidades de alteração de planta, de acabamento, dando essa consultoria de graça para ele, para executar o armário, colocar o box. Eu entendo assim, todo mundo que vem para o apartamento ele vai ter que colocar ar-condicionado, box, armário, mobília. A ideia é facilitar isso, facilitar essa vida do cliente. Eu falo que o nosso propósito ele não se encerra até o cliente estar aqui na casa dele, jantando com a sua família. Nós temos uma obrigação e um compromisso com esse cliente. Então, de uma maneira utópica, a ideia é conduzir esse cliente, não só entregar a chave para ele, virar as costas, se vira, mas de fato acompanhar essa jornada dele durante a mudança, que é algo que pode se tornar uma experiência ruim, a gente quer tornar uma experiência boa. E quando você falou do ponto de vista de condomínio, de fato, ainda mais aqui com esse conceito de home resort, aqui é um clube. Então nós temos que pensar, é um ponto que o Paulo Renato, da Nordem, trouxe. Por que a área comum de prédio, de lazer, é aquele negócio chato que ninguém usa? Porque fica ali uma churrasqueira, do lado uma piscina, uma coberturinha, aí tiozão do churrasco tá lá, a esposa fica sem graça de colocar um biquíni, alguma coisa, ou a criança tá pulando, e no final das contas o que acontece? Ninguém utiliza, nunca desci, nunca usei a área de lazer. Aí aqui, com a ideia de o home resort que a gente trouxe, de fato, cada pedaço foi concebido e pensado para utilizações separadas. Então tem dia aqui, agora mesmo, tá tendo uma festa no salão de festas, meus filhos estavam brincando na piscina infantil, né, com brinquedo aquático, tinha uma pessoa na academia, a minha filha bebezinha estava brincando no playground, tinha os meninos brincando no futebol, tinha um pessoal na sauna, tinha um casal na hidromassagem, tinha um pessoal ali no bar. Então, assim, por que você vai num clube e é gostoso, você vê idoso, jovens, todo mundo participando? Porque justamente cada pedaço, cada espaço foi pensado para inúmeras possibilidades. Eu acho que isso é muito rico. E, de fato, ao longo do desenvolvimento, nós sentimos a necessidade de melhorar, estar antenado, né? Há 5 anos atrás, não tinha necessidade de carro elétrico, então hoje é uma preocupação, a gente está tentando viabilizar soluções. Não existia tanta necessidade, por exemplo, de espaço para mini mercado. Hoje o Lake conta com espaço para isso, tem que ser desenvolvido. Para lavanderia, hoje eu entendo que temos que pensar em espaço de coworking, espaços de beleza, o prédio como uma extensão, né? Então acredito, além de um bom funcionamento do condomínio, um condomínio que ofereça uma riqueza de serviços e de funcionalidades que vão muito além. É o que eu falo, o metro quadrado aqui de cima, ele está comprando, mas olha o tanto que ele está agregando, e por isso que o nosso produto tem muito valor agregado. Perfeito, eu acho que a visão está corretíssima. A M21, ela de fato está liderando um desenvolvimento imobiliário que, no fim das contas, além de deixar a cidade melhor, eu acho que vai deixar uma cidade mais feliz, porque quem mora num local como esse é mais feliz. Você tem um ambiente confortável, você tem um ambiente seguro, mas você também tem uma interação social muito forte, amizades sendo construídas, a sua vida sendo resolvida de uma maneira muito mais
é prática, e tudo isso repercute na felicidade, que no final das contas é o que todos nós queremos, né? Todos nós queremos ser felizes, queremos curtir a vida da melhor maneira, e muitas vezes as pessoas elas não se atentam a isso na hora de comprar um imóvel. Às vezes elas ficam só fazendo uma conta de metro quadrado, às vezes elas ficam só comparando um com o outro, e elas deveriam ter cada vez mais esse cuidado, né? Como que a minha vida vai ser aqui nesse local que eu estou escolhendo para morar, né? Faço até esse convite à reflexão de quem eventualmente está assistindo a gente, né? Vai comprar um imóvel? Analisa muito bem quem desenvolveu, analisa muito bem o que foi a inspiração para desenvolver aquela planta, quem são os profissionais envolvidos. Você falou do Paulo Renato, é um arquiteto fantástico da Nordem, ele tem uma visão muito agregadora para cada um desses espaços, né, que ele de fato desenvolve, procura ler muita cultura local e trabalhar lado a lado com o incorporador. Eu acho que a M21 ela vem trazendo isso de uma maneira muito verdadeira, tanto é que os produtos estão aí, estão sendo entregues e quem mora pode falar até o ponto de você ter a segurança, né, ao contrário do que muita gente imagina, né? Será que vai ser um problema ou não morar no empreendimento? E você poder falar com segurança. Eu moro e falar com orgulho. Poder encontrar os vizinhos no elevador porque você sabe que está tudo certo e que está todo mundo feliz. Então, parabéns, Rafael, por tudo isso que vocês estão fazendo, pela empresa que você está liderando e pela equipe maravilhosa que você tem, porque fazer isso não é fruto de uma pessoa, né? Para poder de fato fazer isso, você precisa de um time muito capacitado, engajado, mas que compartilha da mesma visão, né? Isso mesmo, Bruno, obrigado. E eu queria aqui talvez trazer um momento de uma reflexão. Eu gosto muito de sempre buscar possíveis pontos de melhoria. Eu queria que, baseado no que você viu, você trouxesse possíveis tendências, pontos de atenção, como que você vê esse mercado imobiliário do ponto de vista de soluções arquitetônicas, de materiais, de tecnologia, quais são os principais elementos que você acredita que serão relevantes, né, no futuro, até para nos nortear esse desenvolvimento e que, de fato, vão fazer a diferença. Bom, eu acho que primeiro, antes de falar de produtos, né, eu sempre gosto de falar de cidades, porque, afinal de contas, nós estamos inseridos nas cidades, né? E uma das grandes tendências que a gente vê Brasil afora é a questão do adensamento urbano, né? O adensamento, ele se materializa através da verticalização, né? Muitas vezes, mesmo cidades que não são tão grandes, a gente percebe que esse movimento de adensar, se ele for feito de uma maneira responsável e de uma maneira muito bem planejada, torna as nossas cidades melhores, né? Então você pega um bairro como a Via Lago, por exemplo, essa região da Via Lago que a gente está, e você percebe que mais pessoas precisam ter a oportunidade de morar num local maravilhoso como esse, né? Se você tem uma cidade mais compacta, se você tem uma cidade um pouco mais próxima, você tem uma coleta de lixo mais eficiente, você tem mais segurança, você tem uma qualidade de vida melhor, porque a mobilidade ela também vai estar muito mais ali dimensionada. Então eu diria que uma grande tendência é de fato a verticalização. Araguaína caminha para ser uma cidade mais vertical, desde que seja feito isso com responsabilidade, né, pensando em bons produtos. Falando em produto imobiliário, falando em imóveis, eu acho que uma grande tendência que todos nós precisamos estar bem antenados é que os bons imóveis cada vez mais serão os imóveis que entregam boas soluções. Muito mais do que metro quadrado, muito mais do que a planta, muito mais do que a porta para dentro, é a gente pensar um imóvel que melhora a vida das pessoas, né? Hoje a gente tem uma grande dinâmica, só para citar um exemplo, que é do trabalho remoto ou do trabalho híbrido. O que isso significa? Que as pessoas trabalham mais de casa. Por mais que você trabalhe dentro do seu apartamento, os prédios que estão preparados para poder receber um coworking, para poder receber um espaço de trabalho, são prédios que entregam soluções, porque eventualmente você pode estar com a sua família dentro de casa, às vezes um filho pequeno, você precisa fazer um call, uma reunião, você desce para o coworking, você tem um espaço para poder fazer isso com tranquilidade, sem ter que muitas vezes ficar falando com seu filho, vai para o quarto, né? Ficar às vezes, né, reprimindo ele, e não, a família precisa estar integrada, né? Tudo tem que estar isso de uma forma bem natural, né? A lavanderia, você trazer eventualmente outras pessoas, é importante você manter essa privacidade do seu lar, mas também você ter soluções que conseguem contemplar a sua vida da melhor forma, né? Da maneira mais tranquila que você tenha, né? Você tem também a questão dos pets, né? Isso é extremamente importante,
porque hoje no Brasil, né, eu gosto muito de citar esse dado, por incrível que pareça, nós temos hoje no país mais pets do que crianças. Sim. Né? Isso é algo inacreditável, assim, é algo surpreendente. E a gente percebe que são de fato membros da família, né? Não são só animais de estimação, eles são membros da família, aqui, né? Ó, tá um grande exemplo, né, do que a gente está falando. Pois é, todo mundo fala comigo, Bruno, que pai, mas como é que você vai fazer um Border Collie, né, que é um cachorro bastante ativo, mas bastante carinhoso, né? A gente tem que entender a característica local da população. Aqui todo mundo foi criado com cachorro, porque todo mundo tem fazenda, tem chácara, e por isso que você desce lá embaixo, tem um pet place. Então, assim, eu tenho, né, um Border Collie, eu não abro mão disso, e é muito bom porque a gente desce aqui, tem um pet place para brincar, a gente consegue fazer o acesso na Via Lago, fazer um passeio. Então, mesmo no apartamento, vários clientes lá atrás, Bruno, deixaram de comprar porque assim, não, eu tenho cachorro, é difícil, eu tenho que abrir mão. E diferente assim de grandes cidades, onde as pessoas têm costume de ter, né, um cachorro, um animal pequeno, um Spitz, alguma coisa assim, aqui o pessoal gosta de cachorro grande, né, como eu. Então, aqui é a prova viva, né, e isso aqui é respeitar a cultura local. Então a gente tem que respeitar, né? Não tem certo ou errado. Respeitar a cultura local e fazer de fato um imóvel para a família, né? Porque a família é membro da família, também precisa ser contemplado no desenvolvimento imobiliário. Então, isso é entregar solução. Isso é você entregar felicidade, porque todos precisam ser contemplados e todos precisam viver bem. Então, eu diria que a grande tendência é que cada vez mais o imóvel entrega essa solução com tecnologia. A tecnologia ela é uma grande aliada hoje. Então, quais as principais tecnologias que você entende que tem que estar presentes, né? Que não são tendências, são já realidade, necessidades? Olha, se a gente for pensar em imóvel, né, todas as fases do empreendimento imobiliário, a tecnologia ela pode ser uma facilitadora. Desde os acessos que você tem para entrar e para sair dos imóveis, até a maneira como ele funciona no dia a dia, né? Hoje, através dos smartphones, todos nós temos esse aparelhinho no bolso e poder controlar o seu imóvel através do smartphone, entender como ele vai, né? Desde os assistentes de voz, etc., que são coisas mais domésticas, até questões do próprio condomínio, onde você consegue reservar um espaço, reservar uma área de lazer, você consegue acessar essas áreas de lazer, o reconhecimento facial que permite que você tenha entrada ou saída de pessoas, inclusive em horários específicos, isso promove mais segurança, sensores de, enfim, para entender que áreas são mais usadas, menos utilizadas. A tecnologia ela traz uma série de elementos que facilitam esse nosso dia a dia. E se a gente for pensar para, além de quem ocupa, pensar também em quem investe nos imóveis, ela também te traz uma ferramenta de gestão fantástica, incrível, para que você obtenha maior rentabilidade com o seu imóvel. Desde otimizar as plataformas onde o seu imóvel vai estar disponível para locação, até cuidar de questões financeiras, gestão, antecipação, garantias. Ela está imersa na nossa realidade, no nosso dia a dia, e no setor imobiliário ela não é diferente. Os prédios, né, os imóveis que mais contemplam tecnologia são os imóveis que mais tendem a ser ocupados e, consequentemente, são os que vão entregar mais valorização. Nesse ponto, até dando um testemunho aqui pessoal, ao longo do processo eu tive contato com bastante produtos imobiliários e vi a necessidade de nos desenvolvermos do ponto de vista de automação, do ponto de vista... Então aqui hoje minha casa é 100% automatizada. Agradecer aqui até o pessoal da EVMTech que fez um trabalho fantástico. Então hoje é muito cômodo a gente poder controlar no celular tudo que está acontecendo, todo um sistema de vigilância, então eu consigo mesmo longe entender se meus filhos está tudo bem, a gente consegue controlar, traz um conforto de usabilidade grande, né? Hoje eu tenho até sistema de aspiração de pó, eu tenho cachorro, né? Então fica muito mais fácil manter um apartamento limpo. Busquei soluções modernas de ar-condicionado, como o sistema VRF, que é uma solução mais inteligente, mais moderna, mais econômica, mais confortável. Então, essa experiência que eu tive, Bruno, me fez abrir ainda mais os olhos que os nossos produtos eles têm que estar aptos a receber o que tem de mais moderno possível. E a inovação ela acontece muito rápido, né? Então, há 5, 6 anos atrás não tinha Uber, não tinha iFood. Então,
eu entendo que a gente tem que estar em constante evolução, a gente tem que estar muito antenado, porque como o ciclo é longo, a gente não está projetando, já é difícil projetar para daqui a 5 anos, né, Bruno? Imagina um edifício que vai perdurar durante 30 anos. Então, é um compromisso muito grande. E eu entendo que se nós conseguirmos oferecer condições que esse imóvel esteja antenado a isso, isso vai oferecer um diferencial enorme para o cliente final e principalmente para o investidor, vai trazer essa segurança que esse produto ele vai ter uma alta perspectiva de valorização ao longo do tempo. Então, para quem não sabe, nós estamos desenvolvendo aqui um produto, o Vértice, que é um produto compacto, que exige isso, né? Exige soluções, exige tecnologia, exige controle, mas está dentro dos nossos produtos, dentro inclusive do Riviera e dentro do próximo desenvolvimento nosso, todas as soluções modernas, tecnológicas, nós também vamos trazer para as soluções dos imóveis residenciais. E mesmo nos produtos Minha Casa Minha Vida, óbvio, talvez um pouco mais difícil viabilizar por questão de custo. O nosso propósito é tentar facilitar e tentar trazer o máximo de inovação também para os produtos Minha Casa Minha Vida. Então, essa inovação faz parte e tem que nascer desde o princípio, desde a definição do produto, desde o desenvolvimento lá atrás de projeto. O meu time já está trabalhando a respeito de como facilitar para a automação futuramente. De que maneira que a máquina de ar-condicionado do sistema VRF vai estar adaptado, quais os cuidados que eu tenho que ter para um carregamento de carro elétrico. Então, porque senão você entrega um edifício, um prédio que tem que ser reformado por completo. Verdade. Então, eu vejo isso como uma premissa fundamental aqui dos nossos produtos. E é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas não imaginam, né? Elas não conhecem os bastidores de um processo de desenvolvimento de produto, né? São 20 anos quase aí que a gente está desenvolvendo produto imobiliário no Brasil inteiro, né? E a gente já viu produtos imobiliários sendo desenvolvidos em 2, 3 meses e a gente percebe que alguns outros produtos imobiliários eles são desenvolvidos ao longo de anos, né? Como é o caso aqui da M21. Já tem muito tempo que a gente está falando sobre esse produto. Então é um cuidado muito grande, um carinho muito grande e eu acredito que a população de Araguaína ela tem que se orgulhar muito de ter uma empresa onde os líderes dessa empresa poderiam, em um determinado momento da vida, pensar: bom, eu sou uma pessoa inteligente, eu estudei, eu tenho capacidade, eu vou sair daqui para ir empreender em outro local. Na verdade, fizeram o inverso. Com essa capacidade, falaram: eu vou buscar o que tem de melhor no Brasil e no mundo para trazer para minha cidade. Eu acho que isso é algo que a população tem que se orgulhar muito, de ter alguém que tem essa visão, de querer trazer o que tem de melhor para a cidade continuar se desenvolvendo e ficar na vanguarda, porque hoje, do ponto de quem conhece esse país literalmente inteiro, todas as regiões do Brasil, eu já tive a oportunidade de participar de algum tipo de desenvolvimento imobiliário, eu posso falar com tranquilidade e garantia. O que hoje vocês estão fazendo em Araguaína não deixa a desejar para nenhuma cidade do país, nem mesmo São Paulo, que é tido como aí a grande meca do desenvolvimento imobiliário brasileiro. O que a gente está desenvolvendo aqui hoje, de fato, é algo que a população de Araguaína e o norte do Brasil tem que se orgulhar. Muito bom. Essa é a comprovação que estamos no caminho certo, né, Bruno? É realmente o que me motiva. Eu fui criado aqui em Araguaína, meu avô veio aqui em 1970 e saí cedo para estudar, morei em São Paulo, morei fora do país, tive contato com o mercado imobiliário de São Paulo, profissional, e quando eu vim para cá, vim com esse propósito, há mais de 15 anos, de alguma forma ajudar a transformar e desenvolver nossa cidade. E hoje, foi muito difícil, porque parece que sempre eu falo que a gente está inventando a roda, mas esse é o nosso propósito, ser inovador. Eu falo que se fosse fácil, qualquer um faria, né? Então a gente, de fato, é uma empresa obstinada a grandes conquistas. A gente sente muito orgulho de entender que estamos sendo importantes para o desenvolvimento da cidade, entender que vai trazer benefícios para a população, vai trazer um legado. Hoje eu tenho esse sentimento que eu vou deixar um ambiente melhor para os meus filhos, para os meus amigos, para a cidade. E convido também que os nossos investidores, amigos, parceiros,
continuem conosco nesse propósito de fazer um ambiente melhor, fazer um mundo melhor. Eu entendo que não tem satisfação maior do mundo do que conseguir trazer isso. É o que eu tento explorar com os meus colaboradores, que esse é o maior propósito, que nós ajudamos as pessoas a ter uma vida melhor. Isso é muito profundo. Então, é o que a gente persegue, faz parte da nossa cultura. A gente fica muito feliz de você, com essa visão de fora, trazer esse testemunho que eu sei que é sincero e que, de fato, nós estamos na frente. Entendo que, de fato, Araguaína vai entrar nesse momento aí de destaque no cenário nacional, porque a economia se desenvolvendo e o mercado trazendo inovações e soluções modernas, não tem como segurar. Eu falo que tanto a Araguaína quanto a Consultora M21 é um trem-bala que é impossível parar. Então, a gente fica muito feliz. Obrigado por se dedicar ao momento de estar aqui junto conosco, contribuir aí com toda a sua visão, sua expertise e conseguir, né, de fato, ver na realidade tudo que a gente está fazendo. Você faz parte desse desenvolvimento também e conto muito aí com o seu trabalho, com a sua visão de negócio também, para a gente continuar nesse propósito aí. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns sincero. Obrigado.